Continuando então com algumas definições importantes, algumas identidades de cálculo vetorial que são diretamente aplicáveis ao estudo de campos magnéticos, eu quero mostrar para vocês agora algumas expressões e a importância dessas expressões. Por exemplo, temos uma identidade de cálculo vetorial que diz que o rotacional do gradiente de um campo escalar é sempre zero. Então, se é possível escrever um campo vetorial a partir do gradiente de um campo escalar, esse campo vai ser sempre um campo conservativo. Esse é o significado dessa expressão, desde que V seja plenamente definido em toda a região do espaço. Aqui também temos uma definição interessante, que é o divergente do rotacional de um campo vetorial também é sempre zero. Essas definições aqui de Laplacianos de campos escalares e campos vetoriais também são interessantes. Uma delas vocês já conhecem, essa do Laplaciano do campo escalar V ser igual ao divergente do gradiente do campo escalar V. E aqui também tem uma espécie de Laplaciano do campo vetorial, com uma relação um pouquinho mais complicada, mas que tem a ver com o rotacional do rotacional de um campo e algumas hipóteses, ou em algumas situações nós podemos aplicar algumas hipóteses aqui e simplificar um pouco essa relação. Eu quero mostrar para vocês essas duas primeiras e o significado disso. Começando pela igualdade que diz que o rotacional do gradiente de V é sempre igual a zero. De que forma nós calculamos isso? Primeiro, o que é o gradiente de um campo escalar? Começando então com gradiente de V. Dado V, por exemplo, definido em termos de x, y e z, o gradiente de V é a derivada parcial com relação a x desse campo escalar V, componente na direção x, mais derivada parcial com relação a y desse campo escalar V, e essa será então a componente na direção y mais derivada parcial com relação a z desse campo escalar V, vetor unitário a z, então aqui temos a componente na direção z. Temos uma parte do problema resolvido. Agora, rotacional do gradiente de V. Como calculamos o rotacional em coordenadas cartesianas? Na primeira linha, vetores unitários. Na segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z. Na terceira linha, componentes desse campo vetorial aqui. Quais são as componentes? São essas derivadas parciais com relação a x, y e z do campo escalar V. Então, aqui temos derivada parcial com relação a x, dv, derivada parcial com relação a y, derivada parcial com relação a z. Vou estender duas colunas, a x, a y, derivadas parciais com relação a x e y, derivadas parciais com relação a x do campo escalar e derivada parcial com relação a y desse campo escalar. Já fica quase que imediato que essas duas últimas linhas têm semelhança. Isso dá uma ideia de linhas linearmente dependentes. E todo sistema onde nós temos uma dependência linear vai resultar em um determinante igual a zero. Então, podemos fazer passo a passo aqui sem nenhum problema. Como é, então, o rotacional do divergente? Nós temos uma componente x. Qual é a componente x? Temos uma parcela positiva, que é a derivada parcial com relação a y, da derivada parcial com relação a z de v. Então, derivada parcial com relação a y, da derivada parcial com relação a z de v,
menos a outra parcela é derivada parcial com relação a z, derivada parcial com relação a z, da derivada parcial com relação a y desse mesmo campo escalar V. Essa é a componente x do campo. Mais outra parcela, derivada parcial com relação, agora na direção y, z e x. Então, derivada parcial com relação a z da derivada parcial com relação a x desse campo escalar V menos o contrário, né? Derivada parcial com relação a x da derivada parcial com relação a z desse campo V. Essa é a componente y do campo. E temos a última componente, que é na direção z, derivada parcial com relação a x da derivada parcial com relação a y dv. Então, derivada parcial com relação a x da derivada parcial com relação a y desse v. Então, são derivadas segundas, se vocês olharem aqui, né? E aqui a parcela que é ao contrário, derivada parcial com relação a y da derivada parcial com relação a x desse campo escalar V. E isso tudo, então, é a componente z do campo. Aqui já fica claro que a ordem das derivadas não altera o resultado. Nós podemos derivar primeiro com relação a uma variável e depois com relação a outra, ou vice-versa, né? Então, aqui vocês enxergam que uma parcela anula a outra. Então, daqui nós podemos, em coordenadas cartesianas, mostrar que essa igualdade é realmente válida. Tá? Não é uma demonstração matemática formal, mas dá uma ideia, então, do porquê das coisas. Vocês podem atribuir valores quaisquer aqui, vocês vão sempre encontrar esse resultado. Então, essa operação aqui, nós aplicaremos em breve ao campo magnético, analisando o que acontece em determinadas situações. E também vamos ver a segunda identidade vetorial, também aplicada diretamente a campos magnéticos, que é essa que o divergente do rotacional de um campo vetorial qualquer também é sempre zero. De que forma nós verificamos isso? Primeiro, definindo o rotacional desse campo. Então, vamos assumindo que o campo vetorial A tem parcelas na direção x, y e z. Imaginem que esses ax, ay e az maiúsculos sejam funções aqui de variáveis espaciais, das variáveis espaciais x, y e z. Não é a definição só de vetor, mas sim também de campo vetorial. Como é o rotacional de A? O rotacional de A é o quê? Mais uma vez a nossa matriz 3×3. Ax, ay, az, derivadas parciais com relação a x, y e z, componentes desse campo vetorial A. Então, aqui precisamos calcular esse determinante. Vou estender mais uma vez duas colunas. E a partir disso, então, colocar isso numa forma mais clara. Vamos abrir todos esses termos. Rotacional de A é o quê? Derivada parcial com relação a y da componente AZ menos derivada parcial com relação a z da componente AY. Isso tudo na direção AX. Mais derivada parcial com relação a z da componente AX menos derivada parcial com relação a x da componente AZ. Tudo isso na direção Y. Mais, terceiro termo, derivada parcial com relação a x
da componente AY menos derivada parcial com relação a y da componente AX. Então aqui temos os 6 termos, né, de multiplicações, e essa então é a componente na direção z. E agora, como verificamos que o divergente desse resultado aqui é igual a zero? Nós aplicamos derivadas parciais com relação a x, y e z nessas 3 parcelas e somamos o resultado. Então, o divergente do rotacional de A é igual derivada parcial com relação a x de tudo isso aqui. Então vamos lá, vou reescrever. Agora, já aplicando a propriedade distributiva, derivada parcial com relação a y de AZ, da componente z do campo vetorial A, menos derivada parcial com relação a x, agora derivada parcial com relação a z a y. Então, aqui temos a derivada com relação a x dessa componente. Mas, isso se aplica às outras componentes também. Mais derivada parcial com relação a y da derivada parcial com relação a z a x menos derivada parcial com relação a y da componente variação com relação a x de az. Mais, agora a terceira derivada, derivada parcial com relação a z dos dois termos, derivada parcial com relação a x de ay, menos derivada parcial com relação a z da derivada parcial com relação a y a x. Quanto é isso? Mais uma vez, se vocês olharem as derivadas, por exemplo, da componente x, se nós alterarmos a ordem dessas derivadas, aqui não vai alterar o resultado. Isso é igual, esse termo positivo é igual a esse termo negativo. Então, aqui temos um termo que se cancela. Essa derivada com relação a x da componente a y, se nós alterarmos aqui, também não muda. E aqui tem um termo igual, só que com sinal contrário. Então, aqui nós temos também esses termos se cancelando. E por fim, então nós temos também essas duas parcelas aqui se cancelando. Então aqui se verifica que o divergente do rotacional de um campo vetorial também é sempre nulo. Então são duas relações interessantes que nós a seguir vamos aplicar ao campo magnético. Nós sabemos que o campo magnético tem divergente nulo, então daqui nós podemos tirar uma relação interessante. Nós sabemos que o campo magnético tem um rotacional não nulo, onde tem distribuição de corrente, onde não tem distribuição de corrente ele é nulo também, então nós podemos tirar dessas duas expressões relações bastante interessantes e com um certo significado. Tá? Uma aplicação tanto na parte de dispositivos magnéticos, quanto também aplicação em antenas e propagação de ondas eletromagnéticas.